Ação cristã. Sarar é preciso. Fala-se muito hoje em feridas emocionais. São traumas causados às pessoas que, de uma forma ou de outra, foram prejudicadas por alguém. Pode ter sido pelos pais, parentes, amigos, conhecidos ou mesmo estranhos. Parece que a maioria dos casos de problemas emocionais é os de crianças que foram física ou psicologicamente molestadas por pais alcoólatras. São histórias que envolvem relacionamentos tumultuados com pais insensíveis. São casos nos quais homens e mulheres levam na alma marcas dolorosas de todos os tipos de palavras e atos cruéis cometidos contra eles na infância. Na verdade, se os cristãos não souberem ajudar as pessoas que se encontram nessas condições, eles poderão oferecer muito pouco aos homossexuais. É que esses têm de carregar, além da carga dos traumas dos pecados que decidiram cometer, também a dos traumas acima mencionados. Eles vivem emocionalmente presos aos pecados que cometem e aos pecados cometidos contra eles. Isso torna-os presas fáceis do movimento homossexual, cuja meta é alcançar e recrutar todos os homossexuais e usá-los para empreender a homossexualização da sociedade. É claro que seria melhor ensinar as pessoas a evitar o homossexualismo do que remediar suas consequências. Mas nem todos têm acesso a uma igreja ou escola cristã que lhes forme o caráter. É preciso considerar a situação dos que já caíram na armadilha do homossexualismo e querem sair dela. Torna-se necessário ajudar a corrigir essa situação. No entanto, é impossível corrigir emoções e atitudes anormais causadas por traumas passados, sem mudar o modo como lidamos com as recordações dessas experiências negativas. Como então, as igrejas podem ajudar os homossexuais? Primeiro, abrindo-se para o Ministério de Cura Interior. John Wimber, ex-professor no Seminário Fuller nos Estados Unidos, define cura interior como um processo no qual o Espírito Santo traz perdão de pecados e renovação emocional a pessoas que têm feridas na mente, na vontade e nas emoções. A cura interior não tem como objetivo eliminar de nós lembranças dolorosas. Sua finalidade é deixar que Deus as reestruture de tal maneira que elas deixem de ser fatores significativos no modo como sentimos, pensamos e agimos. As mágoas perdem o papel central em nossa existência e Jesus nos concede uma nova maneira de ver a nós mesmos, ver o que somos nele. Ele nos concede uma identidade transformada pelo perdão de Deus e livre dos traumas passados, por mais terríveis e injustos que estes tenham sido. O homem ou a mulher que sofre de recordações tristes, precisa experimentar o poder do Espírito Santo e o dom da fé para se libertar do passado e viver plenamente o presente. O elemento mais importante no processo de cura interior é a oração eficaz. Ela libera a ação sobrenatural do Espírito para tocar as feridas e mágoas mais profundas. Abre o coração dessa pessoa para dar e receber perdão, isto é, para perdoar aos outros o que lhe fizeram e perdoar a si tudo o que fez. Além disso, os homossexuais que pedem ajuda precisam passar por uma terapia de conversão. Isso só é possível quando recebem acompanhamento pastoral apropriado e assistência espiritual. Eles precisam abrir o coração e a mente para a atuação do Espírito Santo e para acreditar que as promessas de Deus para eles são verdadeiras. Devem ser levados a ver que a transformação que Jesus oferece é real. As feridas do passado afetam a capacidade de as pessoas crerem em passagens bíblicas como 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa, acabou-se o que é velho e o que é novo já veio. Bíblia na linguagem de hoje. Portanto, as mágoas devem deixar de ser o centro da existência dos homossexuais. Para isso, as igrejas têm de ministrar a verdade de Deus sobre o modo como eles se veem em Cristo, e como eles creem no que Jesus diz a seu respeito. Elas precisam ajudá-los a aceitarem plenamente o que o Senhor afirma sobre eles, a fim de obterem libertação total. Durante a ministração da cura interior, o Espírito Santo poderá revelar a causa específica do comportamento homossexual de uma pessoa. Certa vez, por exemplo, pregamos o Evangelho e oramos por um jovem, totalmente entregue à homossexualidade. Estava com AIDS e quase à morte. Sua avó, já falecida, era espírita e vivera um relacionamento adúltero com um homem casado. Nesse caso em particular, discernimos que havia o envolvimento de um espírito de adultério na família, e o jovem estava sofrendo as consequências dessa maldição. Como podemos cuidar de casos assim? John Wimber sugere.
Em muitos casos, tenho de assumir autoridade sobre problemas que foram passados de pais para filhos. Êxodo 25 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja também Êxodo 34:7. O alcoolismo é um exemplo desse tipo de problema. Os filhos de alcoólatras têm 70% de chance de também se tornarem alcoólatras. Quando dou aconselhamento a adultos cujos pais foram alcoólatras, ainda que o filho não seja alcoólatra praticante, oro quebrando o poder e a influência desse vício, que existe pelo fato de ele ter sido criado num lar com problemas de bebida. Eu digo: quebro o poder do alcoolismo em nome de Jesus e libero você dos pecados dos seus pais. Essa é uma oração poderosa, mediante a qual tenho visto libertas de sua escravidão pessoas que lutavam para sair do alcoolismo e outras perversões caracterizadas pela compulsão, como a pornografia e o homossexualismo. Aos que sofrem de pecados sexuais compulsivos, cujas raízes vêm de seus pais, declaro cura para essa área. Se alguém, por exemplo, tem lutado para largar um pecado sexual, eu digo: Senhor, peço que tu tragas cura e saúde aos órgãos genitais dessa pessoa. Purifica-lhe os órgãos com o poder do teu sangue. Em vários casos eles relatam mais tarde que quase todas as lembranças ou desejos de praticar tal pecado foram varridos, e sua orientação sexual se corrigiu, voltando ao normal. Alguns estão escravizados a certos pecados, porque os têm praticado por muito tempo. Não conseguem se controlar, e fazem compulsivamente algo que eles próprios odeiam. Geralmente não entendem por que agem assim, e ficam frustrados e deprimidos com sua falta de domínio próprio. Creio que Deus nos deu autoridade para quebrar esses tipos de escravidão. Em Mateus 16:19 Jesus diz: Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Bíblia na linguagem de hoje. Essa autoridade que Cristo nos deu não é para determinar, mas para declarar. Isso é o que eu faço, declaro a verdade de Deus, quando oro por alguém que está escravizado ao desejo de cometer fornicação e adultério. Evidentemente, a apresentação do Ministério de Cura Interior exige uma abordagem mais profunda do que o breve tratamento que oferecemos neste capítulo. Mas o leitor encontrará bons livros e seminários sobre o assunto. Apenas deixe que Deus o guie para estabelecer tal ministério em sua igreja, pois dificilmente poderíamos ajudar um homossexual eficazmente a não ser dessa forma. A cura interior é a solução certa para o homossexual que está em busca de socorro, e é nosso privilégio e responsabilidade oferecê-la a ele.